Oi galerinha, sétimo ano, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Galera, como vocês já sabem, né, nós estamos aí falando sobre reforma. Semana passada a gente falou sobre a reforma protestante, né, que aconteceu ali, fez uma divisão entre católicos e cristãos protestantes. A Igreja Católica vai se dividir e aí a gente vai ter algumas vertentes religiosas, né? Vai sair dessa reforma, né, o luteranismo, que vai ter início ali com as críticas às 95 teses de Lutero, né? Depois disso a gente vai ter a igreja, o calvinismo, né? Com João Calvino. Depois a gente tem o anglicanismo com o Henrique VIII da Inglaterra. Então são algumas vertentes religiosas que vão sair aí da reforma protestante. Essa semana, pessoal, a gente vai ver o outro lado da história, né? Porque a igreja católica, ela também merece um direito de resposta, né, gente? Então a gente vai ver qual foi a resposta, a reação da Igreja Católica a tudo isso que estava acontecendo. Ou vocês acham que ela ia deixar isso passar assim? Óbvio que não, né, gente? A Igreja respondeu a tudo que estava acontecendo e aí ela vai fazer algumas críticas, vai fazer algumas mudanças dentro da Igreja, né? Vai reconhecer algumas coisas, vai negar algumas coisas e a gente vai ter uma mudança dentro da própria Igreja. Então, pessoal, essa resposta, né, essa reação da Igreja Católica vai ficar conhecida como Reforma Católica ou como Contra-Reforma. Então, qualquer um dos dois está valendo aí pra vocês, tá bom? O que acontece? Essa resposta, essa Reforma Católica ou a Contra-Reforma foi a resposta da Igreja Católica a tudo que estava acontecendo com o avanço do protestantismo, né? E isso vai começar, gente, principalmente quando o Papa Paulo III organizou a igreja numa reunião, uma espécie de uma reunião que ficou conhecida como Concílio de Trento, que durou 22 anos. A gente começou em 1545 e só terminou lá em 1563. Então foi um período de muitas discussões internas dentro da igreja, muitas coisas ali vão ser criticadas, vão ser mexidas, né, dentro da própria Igreja Católica. A gente vai entender um pouquinho sobre quais foram as coisas que foram discutidas, foram reformuladas dentro desse Concílio de Trento. O Concílio de Trento, gente, ele veio para reafirmar os dogmas da igreja, né? E aí, gente, dentro desse concílio, eles vão negar as mudanças doutrinárias realizadas pelos reformistas, né? Ou seja, tudo aquilo que Lutero fez, tudo aquilo que João Calvino fez, Henrique VIII fez, a igreja vai vir negando, vai vir condenando tudo isso que aconteceu. Outra coisa, gente, a igreja vai vir confirmando todos os 7 sacramentos. Então, batismo, confirmação, crisma, eucaristia, penitência ou confissão, ordem sacerdotal, o casamento e a unção dos enfermos, vai ser tudo novamente reafirmado para a Igreja Católica. A gente viu semana passada que a igreja, né, o Lutero com a reforma protestante, ele veio negando alguns dos sacramentos e deixou apenas 2, né, que eram o batismo e a eucaristia. Então a igreja vai vir reafirmando todos os 7 aí novamente nesse Concílio de Trento. E aí, pessoal, dentro desse concílio também, a igreja vai reafirmar o culto à Virgem Maria e aos santos, que tinha sido negado também com a reforma protestante. Outra coisa, eles vão reafirmar que um bom católico é julgado pela sua fé e pelas obras que faz. A gente viu que o Lutero, ele veio totalmente ao contrário, né? Ele veio dizendo que para um cristão ele deveria simplesmente ter fé, simplesmente acreditar na existência de Deus. E a Igreja Católica vem negando isso, essas falas de Lutero, dizendo que é sim necessário ter fé, mas é necessário realizar obras também. E aí, gente, a igreja vai estabelecer a supremacia dos papas, né? Os papas são extremamente importantes, são superiores aí dentro da igreja, e vai revalidar o celibato do clero e a indissolubilidade do matrimônio. O que isso significa? Que o clero tem sim que cumprir o celibato. Os padres, os monges, qualquer pessoa que fizer parte do clero não pode se relacionar com as mulheres, né? Não pode se casar, ter namoradas, ter filhos, ter esposas, nem nada desse tipo. E o casamento, né, que for realizado dentro da igreja não pode ser dissolvido. A gente não pode ter divórcios dentro da igreja. Isso tudo vai vir reafirmando. Lembra o que aconteceu com o Henrique VIII? Que ele quis se separar justamente para poder se divorciar, né? Então a igreja vem reafirmando tudo isso. Outra coisa, gente, a igreja vai confirmar que as fontes da doutrina católica são a Bíblia e a tradição da igreja. Continuando, gente, como eu falei com vocês, a igreja vai dar uma mexida dentro das suas próprias estruturas, porque a igreja viu que realmente precisava de alguma mudança. Por mais que ela veio reafirmando muita coisa,
ela também veio mexendo em algumas questões internas que ela sabia que realmente precisava mexer. Tinha algumas coisas que precisavam ser reavaliadas novamente internamente dentro da Igreja Católica, como por exemplo, eles vão condenar a corrupção interna ligada à venda de cargos eclesiásticos, relíquias e indulgências. Então isso tudo vai ser condenado, né, e proibido. Eles vão também, gente, não vão proibir a venda das indulgências, tá? Não vai ficar proibido, mas a venda de indulgências vai ter que ser controlada pelas autoridades da instituição. E aí passou a se exigir que o clero voltasse a ter uma vida simples e espiritual, com a obrigação de ter conduta moral e exemplar e uma boa formação intelectual. Lembra que a gente falou isso na semana passada, que uma das críticas do Lutero é que, né, os clérigos, eles viviam num luxo, numa riqueza muito grande, e ao mesmo tempo eles estavam condenando, eles eram contra a luxo, a riqueza, a acúmulo de riquezas, mas eles muitas vezes viviam, né, nas riquezas, no luxo. Então eles vão pedir, né, exigir nesse Concílio de Trento que a igreja volte a ter uma vida simples, uma vida mais espiritual, né? E que os monges, os clérigos, eles tenham uma boa formação intelectual, ou seja, que eles estudem, né? Eles estudem, façam algum curso, alguma coisa assim, para se desenvolverem melhor intelectualmente. Continuando, gente, esse Concílio de Trento vai determinar a criação de seminários para a formação de sacerdotes, ou seja, para eles estudarem, né? E deveria haver um seminário em cada diocese. Outra coisa muito importante que eles vão criar dentro desse concílio, que todo mundo com certeza já ouviu falar, é a Companhia de Jesus, que vai fazer várias missões pelo mundo, né? A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Outra coisa, eles vão criar o Index, que é uma lista de livros que ficaram proibidos naquela época. Ninguém podia ter esses livros, nem nada disso, né? E aí, por fim, né, esse Concílio de Trento vai reabrir o Tribunal da Santa Inquisição. Aquele tribunal que caçava os hereges, né, que caçava as bruxas naquela época, ele vai ser reaberto nesse momento, né? Como eu falei com vocês, a gente vai ter uma cisão entre cristãos católicos e cristãos protestantes. Isso tudo vai aumentar cada vez mais a questão da intolerância religiosa. Então esse tribunal vai ser reaberto para caçar os hereges, aquelas pessoas que eram contra aos dogmas da Igreja Católica. Agora, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a Companhia de Jesus, né? E a Companhia de Jesus, gente, ela realizava várias missões, né? As missões jesuíticas principalmente aconteceram aqui no continente americano, né? Principalmente aí quando os espanhóis, os portugueses chegaram até esse território do continente americano. E aí, pessoal, eles foram criando vários aldeamentos indígenas, né, organizados e administrados pelos padres jesuítas, para poder catequizar, né? O objetivo principal das missões era evangelizar e catequizar os nativos que viviam aqui nesse continente. E aí, pessoal, essas missões jesuíticas, né, essa Companhia de Jesus, ela era realizada, ela tinha ali como seus integrantes os jesuítas, né? Por isso que se chamam missões jesuíticas dentro da Companhia de Jesus. Quem eram os jesuítas, afinal de contas, né? Os jesuítas, eles foram uma companhia fundada em 1540 por um espanhol que era conhecido aí como Inácio de Loyola, né? E aí a Companhia de Jesus é uma ordem religiosa que nasceu num período que a Igreja Católica estava passando aí por uma crise, uma grave crise, por causa de uma reforma protestante. Então a principal ideia, gente, dessas missões jesuíticas da Companhia de Jesus é sair pelo mundo catequizando os indígenas, convertendo outras pessoas à fé cristã católica, né? Porque o catolicismo estava perdendo alguns adeptos para os cristãos protestantes. Então a principal ideia dessas companhias aí, dessas missões jesuíticas, vai ser de converter novas pessoas ao catolicismo, né? Aos cristãos católicos. E aí, os objetivos dessa companhia, como eu falei com vocês, é combater o avanço do protestantismo na Europa, levar o cristianismo católico romano às regiões mais ermas e desabitadas, catequizando os povos nativos, ou seja, converter os selvagens, né? Aqui na América, então, nem se fala. A gente vai ter várias missões jesuíticas sendo realizadas nesse continente com o objetivo de catequizar todos os indígenas, né? Todos os nativos que viviam aqui, que para eles ali eram povos selvagens, né? Que estavam aqui a ermo, em terras ermas e desabitadas, e precisavam se converter a essa religião. E aí aqui no Brasil, como eu falei com vocês, a gente vai ter as missões jesuíticas, os colégios jesuíticas, né? Eles vão chegar aqui, principalmente, inicialmente, né, no ano de 1549,
com a expedição de Tomé de Souza. Eles vão fundar vários colégios, né, e missões pelo litoral e pelo interior do Brasil. E os jesuítas, eles passaram a não só tratar a conversão dos nativos, e também eles passaram a administrar as principais instituições de ensino da época, que eles criavam colégios jesuítas, né, e eram órgãos muito importantes. E aí aqui no Espírito Santo, gente, a gente vai ter o colégio jesuíta, que é o Santiago, onde hoje é o Palácio Anchieta, que todo mundo com certeza já conhece, né? Aqui tem pra vocês na imagem, olha, como era inicialmente o Colégio Santiago, uma pintura de um tempo atrás, e aqui o Palácio Anchieta de hoje em dia, né? Era então um colégio jesuíta que a gente teve aqui no estado. Aqui algumas imagens, né, algumas pinturas de missões jesuítas que foram realizadas. Aqui a gente tem uma pintura importante de dois padres muito importantes nessas missões jesuíticas, que eram o Nóbrega e o Anchieta, padre Anchieta. E aí, pessoal, então a gente finaliza aqui nossa aula de hoje, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar, estou à disposição de vocês para poder ajudar no que vocês precisarem, tá bom? Se tiverem dúvida, pode anotar no caderno pra gente conversar durante as nossas aulas. Qualquer coisa me procura. Beijo, tchau!